Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Como foi a sua noite? Como foi o seu final de semana? Espero que tenha sido bem, que você esteja bem. Como é bom ter a sua companhia aqui a cada manhã para nos alimentar com esse banquete maravilhoso que o Senhor preparou para nós. E eu quero te convidar nessa hora para orarmos. Vamos orar a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado por cada pessoa que está comigo agora nesse devocional Manhã com Palavra. Senhor, estende as tuas mãos sobre nós, dá-nos da tua graça, nos guarda, abençoe, Senhor, as famílias, abençoe, Senhor, cada lar nessa hora, abençoe as nossas crianças, adolescentes, jovens, os idosos, Senhor, toma nas tuas mãos. Também eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã, que tu continue com as tuas mãos estendidas, protegendo a nossa nação, o nosso Brasil. Te apresento, Senhor, também diante de ti a vida do Senhor Jair Messias Bolsonaro, Senhor, ali naquele hospital. Senhor, estende as tuas mãos, dando saúde, Senhor, tudo está no teu controle. Abençoe a sua família também, dá força à sua esposa, a irmã Michele. Estende as tuas mãos, Senhor, continua conosco, Pai. Abençoa, Senhor, esta nação. Amém. Eu quero hoje meditar uma parábola que Jesus ensinou, ele ali no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, a partir do versículo 9, tem uma parábola que Jesus proferiu dizendo assim. Eu vou ler, se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Se não, eu vou ler para você. Diz assim: a parábola do fariseu e do publicano. Olha que coisa interessante. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Olha que coisa maravilhosa nós encontramos aqui, mais ainda para nos alimentar e nos alertar nesse dia, nessa manhã. Olha só isso aqui. O que é que diz? Confiavam em si mesmos. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Ele estava ali alertando e ensinando. E Jesus gostava de ensinar falando por parábolas. Olha só, ele disse assim: crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então Jesus precisava, naquela hora, ensinar uma lição, mas sem agressão, sem briga, sem contenda, não. Ele resolve contar uma história, contar uma parábola. E ele vai e fala a respeito desses dois homens que sobem ao templo para fazer a mesma coisa. Os dois saíram na mesma intenção. Fazer o quê? Orar. E aí Jesus, ele separa, fala sobre quem era quem. Eram dois, então um era fariseu, o outro era publicano. E olha o que é que Jesus ensina, contando uma linda história.
E nós gostamos muitas vezes de falar com as crianças, principalmente contando histórias bíblicas, coisas que aconteceram, contando em forma de história mais leve. Jesus, eles usava também esse método. E olha que coisa maravilhosa, ele vai dizendo que o fariseu, ele vai falar de um e de outro, eram dois homens que estavam indo para o mesmo lugar, com a intenção igual, mas um fez de um jeito e o outro fez de outro. E ele fala do fariseu que chega e orava em voz alta, dizendo: graças te dou, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu faço isso, eu faço aquilo. E isso nos traz uma grande lição nessa manhã. Nos traz a lição de nos mantermos reservados, até mesmo no momento de oração. Quantas vezes nós estamos em lugares e pessoas estão orando em voz alta e a gente muitas vezes se sente até incomodado. Numa oração assim mais particular, numa reunião de oração, e a gente para e começa a orar só no pensamento. Por quê? Porque temos segredos com Deus. Existem coisas que nós não podemos falar em voz alta nem em oração. E olha o que é que acontece. Enquanto o fariseu falava em voz alta e, além do mais, falando dos outros, falando que não era igual os roubadores, né? Os adúlteros, os injustos, mas ele não. Nem ainda como este publicano. Ele estava se achando melhor do que aquele outro que subiu junto com ele, que estava ali no mesmo local, orando, buscando a presença de Deus. E aí Jesus diz assim: o publicano, porém, estando em pé de longe, o publicano ficou longe. E ele dizia assim, que esse publicano nem sequer os olhos queria levantar aos céus. Olha a diferença. Enquanto um falava e falava em voz alta e se justificando e se apresentando como sendo melhor do que todo mundo, o publicano dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus ensina essa grande lição. Sabe quem voltou para casa justificado? Quem desceu justificado para a sua casa foi justamente um publicano que orou, colocando tudo diante de Deus e pedindo, rogando de Deus misericórdia e declarando que ele sabia que ele era pecador. Então, nós precisamos aprender com Jesus, continuar aprendendo com o Senhor esses ensinamentos. Talvez você diga: irmã, mas eu gosto de orar alto. Não estou dizendo isso. A Bíblia está falando de pessoas que oram de uma maneira a se, uma palavra comum, a se exibir, a dizer para todo mundo que é melhor do que todos que estão ali. Porque possui bens, porque possui cargos, porque quer ser melhor do que o outro. Não, nós precisamos chegar diante de Deus com humildade, suplicando ao Senhor misericórdia por nós, para que a nossa vida continue diante de Deus e sermos abençoados por Deus. Então, que nessa manhã nós possamos aprender com Jesus, através dessa parábola, a nos manter em humildade sincera diante de Deus, porque as bênçãos chegam para nós. Eu creio nisso e creio que hoje será um dia de bênção na minha vida e na sua vida também. Acredite nisso, porque nós temos um Deus a quem podemos recorrer, certos de que Ele está nos ouvindo e pronto para nos responder, nos atender da maneira perfeita que Ele sabe que nós precisamos. Então, vamos aprender. Todos dois foram ao templo e precisavam orar. Estavam ali orando, buscando a Deus. Um de uma forma enganosa, de uma forma que achava que aquilo estava certo, mas era para se exibir, para se amostrar, para dizer que era melhor do que todo mundo. O outro não. O outro aproveitou a oportunidade e se lançou aos pés do Senhor para dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim. Sou pecador. Então,
Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos dê um dia maravilhoso e você seja canal de bênção na vida de mais alguém. Tem alguém precisando ouvir essa palavra nesse dia. Então, comente se você desejar, deixe o seu gostei e compartilhe com seus amigos, com a sua família, a palavra de Deus. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. A nossa leitura hoje foi Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao versículo 14, quando Jesus fala a parábola do fariseu e do publicano. Deus continue nos abençoando. Amém. Louvado seja Deus.